irmãos. Deixa isso entrar no teu coração, querido. Feche os seus olhos. Diga para o Senhor: Senhor, é um tempo de eu me esvaziar de mim mesmo agora. Diga para Ele: Senhor, eu estou disponível aqui nessa noite. Eu estou disponível ao Senhor aqui neste lugar nessa noite. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Isso, deixa eu ouvir a sua voz. Clame só Ele, clame só Ele. Diga: vem, Senhor, vem sobre mim nessa noite. Todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, Tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar, Senhor. Tu és tudo aquilo que nós precisamos, Tu és tudo aquilo que nós ansiamos. E é somente por essa causa que nós estamos aqui neste lugar, Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o nome da própria série diz: porque fomos atraídos pela Tua presença, Pai. E nós entendemos que o Senhor usa de várias formas para nos atrair. E talvez você está aqui nessa noite e você vai se lembrar de como o Senhor te atraiu um dia. E cada um do seu jeito, porque o Senhor, Ele fala com cada um de uma forma que você vai entender. Teve um tempo na minha vida, queridos, que eu comecei a me preocupar muito de entender se era o Senhor falando ou não era. E eu falei: quer saber de uma coisa? Ele me conhece tanto. Eu conheço a sua voz, mas Ele me conhece muito mais. E eu não preciso ter medo se Ele vai falar ou não, porque Ele me conhece tanto que Ele sabe um jeito de falar que eu vou entender que é Ele. E às vezes a gente mistifica tanto as coisas. Eu não sei se é Deus. Você sabe quando é Ele. Você sabe quando é a voz dEle. Você sabe quando é o papai falando. A gente sabe quando Ele chega em casa, não é? A gente sabe quando Ele vem com aquela presença tão forte sobre o ambiente. E é isso que nos atrai. Aonde a presença dEle está, nós somos atraídos. E às vezes a presença dEle, ela nos atrai numa casa de oração, na rua, porque Ele não depende de templos para habitar. Ele não depende de uma estrutura. Ele está em todo lugar. Mas basta os nossos olhos estarem atentos para onde Ele está querendo nos atrair. E às vezes nós somos atraídos através até mesmo de pessoas, aonde o Espírito de Deus habita. E eu sei que Ele habita em você, Ele habita em mim. Amém? E existe uma frase que eu digo que, eu já vou pedir para você se assentar, mas enquanto não vamos perder essa linha, que diz assim, eu tenho isso muito convicto no meu coração: você carrega o milagre de alguém. Diga assim: eu carrego o milagre de alguém. A gente precisa ter essa consciência, porque quando você carrega, não significa que você é alguma coisa, porque é Ele que é em você. Porque a Bíblia diz que nós somos apenas vasos de barro. Por que barro? O barro, ele não tem valor. Mas quando ele é cheio da glória, aí ele tem valor.
Porque não é o barro em si, mas é o que está dentro do vaso de barro. Você está entendendo a sua importância? Então você é um instrumento para que pessoas possam ser atraídas pela presença de Deus. Para que pessoas possam ser restauradas, curadas e transformadas através da sua vida. Porque você carrega o milagre de alguém. Diga assim: eu carrego o milagre de alguém. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Você pode tomar seu assento, querido. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade. E já era para ter estado aqui uma outra vez, né? E não deu certo a agenda, mas eu sei que tudo que Deus faz é perfeito. E se não deu certo aquele dia, porque era para ser hoje. Amém? Então, eu trago um abraço aqui do apóstolo André, né, e a apóstola Carol. E nós estamos muito felizes, né, com o que Deus fez. Para quem não sabe, eu sou ali da Igreja Nação Forte de Brusque, né? E o pastor aqui, o pastor Marcos, me perguntou como é que está a obra lá em Brusque, né? E graças a Deus está uma bênção, como está aqui, que a gente pode ver com os nossos olhos, né? Igreja linda, vocês estão de parabéns, né? Igreja abençoada, é notório a presença e a unção de Deus nesse lugar, e essa é o mais importante. E nós estamos felizes também com o que Deus tem feito lá em Brusque, né? Então, quando passar por lá, nos visite, vocês são muito bem-vindos aí, em nome de Jesus. Amém? Como o pastor já disse, meu nome é Leonardo, pode me chamar de Léo, né? Eu trago aqui junto comigo a minha família, minha esposa, parte da minha família, né, irmãos? Que está faltando um ainda. Eu tenho um de 17 anos, um filho, o Henrique, que ficou lá em Brusque, ele está lá no culto, lá na sede, e aí tem a Larinha que veio comigo aqui, né? E o Benjamin, e a minha esposa, a Priscila, né? Essa mulher linda do Senhor aqui, né? Esposa que o Senhor me deu de presente. Amém, queridos? E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Glória a Deus por isso. Amém? Eu queria compartilhar algo com vocês, que o Senhor nos deu uma missão em 2020. Eu costumo dizer que a gente, como pastor, e o pastor Ricardo falou isso, que é uma verdade, né, que acontece com a gente, por mais que nós subimos várias vezes no altar, né, no púlpito, e é uma responsabilidade, há sempre um temor e um frio na barriga. Quando a gente perder esse frio na barriga, a gente pode parar de subir, porque aí não é o Senhor operando, né? Então, porque o nosso maior temor é em falar aquilo que o Senhor quer dizer, não aquilo que nós queremos, não uma mensagem pronta, né? Não é uma mensagem que Deus me deu há anos atrás, talvez seja, mas o Espírito sempre renova, né, para aquilo que a igreja, né, precisa para aquele dia, para aquele tempo, né? E existem pregações que o Senhor nos dá em um dia, existem pregações que a gente demora uma semana para montar, não é, pastores que estão aqui, né? E às vezes tem pregações que o Espírito dá na hora, chega, né, na hora, tenta se preparar e você vai em cima de algo e de repente o Espírito Santo desenrola ali na hora, antes do culto. E a gente tem que estar preparado, por isso que os nossos ouvidos precisam estar bem atentos. Mas existem pregações que são mais árduas. E eu digo que essa pregação custou 4 anos da nossa vida. Que nós escrevemos um livro, nós não, o Espírito Santo nos usou para isso, que chama Eu Ainda Posso Perdoar. É um livro que nós lançamos em 2020. Nunca foi uma... O meu pastor, ele é escritor, né, irmãos? O meu pastor ele já escreveu, acho que 24 ou 27, eu já até perdi as contas já de quantos livros que ele já lançou. Então, esse dom é com ele. Eu nunca tive essa pretensão de lançar um livro. Mas, em 2020, o Senhor disse assim: filho, eu quero um livro sobre o que eu fiz na sua vida e na sua casa. E a gente, por obediência, né, a gente, né, resolveu escrever esse livro, né, ser direcionado pelo Espírito. Então, você que não é só para casais, não é só para famílias, ele fala sobre perdão, mas principalmente para casais, né? Quantos casais precisam ser abençoados aqui nessa noite? Amém? E se você lembra de um casal que está passando por um momento difícil, eu quero te encorajar a levar esse presente para ele.
eu tenho certeza que vai transformar a vida deles, em nome de Jesus. Né? Falo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós demoramos 4 anos para passar por essa fase. E nós tivemos casais que leram o livro. E eu ainda estava contando esse testemunho, pastor, numa escola de cura que a gente tem lá no Sacerdócio Real. Vocês conhecem, né? E eu estava testemunhando o que Deus tinha feito através da leitura e tal, de um casal. E eu falei assim, olha gente, um casal passou aqui na igreja, eu não estava nesse dia. E aí um outro pastor lá falou assim, olha, ouviu brevemente a história e falou assim, olha, tem um pastor que escreveu um livro que vai ajudar muito vocês. E ela levou esse livro para casa e ela leu. Irmão, em 15 dias, irmãos, 15 dias essa família foi restaurada. E eu fiz o casamento deles, né? E porque eles tinham separado e tudo mais, enfim. E aí eu estava testemunhando isso na escola e um levantou assim, pastor, a minha família foi restaurada em 1 semana depois que eu li o seu livro. Então, grandes coisas o Senhor tem feito, né? Então, eu trouxe alguns livros ali, né? Se faltar depois eu mando mais para vocês, né? Então, passa ali, né? Abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério e seja abençoado também. E se você lembrou de uma família que precisa disso, pode levar, irmãos. Pode levar, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos parar de falar de mim, parar de falar do livro agora. Vamos para aquilo que é mais importante para essa noite. Amém, queridos? Coloca a mão nos seus olhos aí onde você está. Diga assim, Senhor Jesus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa te ver, para que eu possa ver as coisas eternas, para que eu possa ver aquilo que o Senhor preparou para mim. Agora coloca a mão nos seus ouvidos. Diga, Senhor, abra os meus ouvidos espirituais, para que eu possa te ouvir a sua voz. Agora coloca a mão na sua cabeça aqui. Diga assim, abra o meu entendimento. Leve os meus pensamentos cativos ao Senhor nessa noite. Agora coloca a mão no seu coração. E diga, Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor possa fazer a sua vontade em mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sempre gosto de mencionar essa frase sobre que a gente carrega o milagre de alguém, porque para que a gente possa entender a nossa responsabilidade aqui na terra. Porque não é simplesmente aquilo que eu preciso de Deus, mas é aquilo que Deus faz em mim, para que possa tocar outras vidas. Porque sempre aquilo que Deus faz em nós, não está se referindo a você. E quando a gente abre a nossa mente, o nosso entendimento para isso, fica tudo muito mais leve, muito mais fácil. Você está conseguindo me entender? Quando você entende que não é pessoal as coisas que acontecem, né? Você começa a entender que você é um instrumento na mão de Deus. E muitas coisas que acontecem na vida da gente, eu creio muito num Deus que não se alegra na nossa dor. Acredite nisso. Deus não se alegra na sua dor. Mas esse mesmo Deus que permite que algumas coisas que aconteçam na nossa vida, é o mesmo Deus que permite também que a área que nós fomos mais tocados e mais feridos, é a área que nós vamos tocar as outras pessoas. Então, aquilo que você carrega, aquilo que o Espírito colocou dentro de você, aquilo que Deus tem gerado dentro de você, é um instrumento muito poderoso, que existem pessoas esperando. Existem pessoas esperando por isso. Amém? E às vezes nós não conseguimos virar essa chave. A impressão é que às vezes nós vivemos em um tempo, sendo que Deus já nos colocou para um outro lugar. E é um simples virar de chave relacionado a isso. Eu digo que tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e ainda está vivendo uma cultura lá de trás.
ainda vive como se ainda estivesse lá atrás, preso em algumas coisas lá atrás. E eu sei que tem algumas coisas que são difíceis da gente se desprender, são coisas que fomos ensinados desde pequeno, e que às vezes nós vamos precisar de ajuda, né? E para isso vocês têm os pastores de vocês aqui, né? Para isso, vão auxiliar vocês. Mas quando a gente vira essa chave, a gente entende que a nossa cultura, ela foi transformada, é uma cultura celestial, é a cultura do céu. E foi muito legal uma visão que o Senhor me deu. Eu lembrei de quando eu cheguei em Santa Catarina, que é uma terra abençoada, né, irmãos? Santa Catarina é uma terra maravilhosa, né? Eu sou paranaense e faz 12 anos, né, amor? 12 anos que nós viemos para Santa Catarina. E ainda me ligavam de lá e perguntavam assim, daí, vocês se adaptaram bem? Eu falei assim, coisa boa, a gente se acostuma fácil, né? E aqui é uma terra muito boa, uma terra muito abençoada. Mas quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, em Brusque, mais preciso, eu lembro que as pessoas ficavam falando assim para mim, lá o pé vermelho. Alguém eu sou paranaense, tem paranaense aqui ou não? Lá, eu sabia, em algum lugar tem, irmão, sempre aí, ó, aqui também. Então, já ouviram isso ou não? O pé vermelho, né? E eu falava assim, mas gente, quando eu morava lá, eu falava assim, gente, da onde esse povo fala que sou pé vermelho? Né? E eu falava assim, mas terra vermelha aqui, né? E para mim parecia, eu não sei se vocês sentiam a mesma coisa, mas quando eu ficava lá, eu estava tão habituado com aquele lugar, que para mim era muito normal. Então eu me assustava quando me chamavam de pé vermelho. E aí passou um tempo aqui, e aí tiravam um sarro de mim. Uma vez a gente tava eu e a Pri, a gente estava no mercado, e foi só falar do Paraná, o R começa já a puxar, tá vendo? E aí a gente estava numa gôndola assim, aí a pessoa estava atrás, e eu falando assim, amor, isso e aquilo e tal. Eu vou falar bem o paranaense, amor, né? Amor, olha, isso aqui que você estava procurando, tal. Daí chegou uma pessoa assim, de trás assim do corredor, e falou assim, eu sabia que eu conhecia esse amor, né? E ela tinha nos conhecido. E aí o que acontece? Porque a gente falava muito, o Corsa Verde da porta aberta, né? Então o R, ele fica... Mas para mim isso era normal. Para mim isso era natural. Não era assim essa aberração que hoje eu olho para lá e falo, meu Deus, como eles puxam o R, né? E todo mundo falava isso e a gente não entendia que estava lá. E ao mesmo tempo a gente falava do pessoal daqui, falava assim, eles falam tudo cantado, né? Cantando. E aí o que aconteceu? Eu vim morar para Santa Catarina, passei um tempo aqui, e depois quando eu fui visitar o povo de lá, aí eu chegava e as pessoas falavam assim, meu Deus, já está falando cantando já. Então, aí o que acontece? E quando eu chegava lá, eu olhava para as pessoas, como é que eles puxam o R, né? São tudo pé vermelho mesmo. Eu olhava e falava assim, meu Deus, como essa terra é vermelha, gente. Chega a ser roxa quase, né? Por quê? Porque eu me habituei à cultura de Santa Catarina. Eu fui tirado de um lugar e colocado em outro, e eu entrei naquele lugar, eu amei essa cidade, eu amei esse estado como meu. Eu me sinto um Catarina aqui já. Então, quando eu olho para lá, a minha cultura já não é mais de lá, a minha cultura é aqui. Vocês estão conseguindo entender o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Então é a mesma coisa. Quando o Senhor nos tira do império das trevas e nos traz para um reino de luz, quando você estava lá atrás, talvez você estava habituado com muitas coisas, muitas práticas que você fazia e que para você era tudo bem, tudo ok. Eram coisas que eram normais. Por isso que hoje a gente olha para o mundo lá fora e as pessoas falam assim, cara, isso é normal, mas para a gente não é normal. E tinha momentos do ministério que eu falava assim, meu Deus, eu só queria ser um cara normal. E o Espírito Santo falava para mim, filho, eu não separei você para ser normal. Então eu quero dizer algo para você nessa noite, você não foi escolhido para ser normal. Você não é daqui dessa terra, você não pertence a esse mundo, você é das religiões celestiais. O seu lugar é o céu. E você está aqui, sabe para quê? Para um instrumento nas mãos de Deus,
para que o reino dos céus seja estabelecido aqui nesse lugar. E quando eu falo esse lugar, não é esse lugar, essa igreja, porque estabelecer o reino de Deus aqui na igreja é muito fácil, né, pastor? Mas é estabelecer o reino de Deus aonde você estiver. É na tua faculdade, é no seu trabalho, é lá conversando com os amigos, é quando você está no trânsito, é aonde você estiver, estabelecer o reino dos céus. Eu lembro que, agora recentemente, a gente estava numa igreja filha, lá nos Estados Unidos, e conversando com a pastora Pri, ela está há 23 anos lá, já, nos Estados Unidos, ela está mais tempo lá do que no Brasil. E eu falei assim, meu Deus, Pri, tu já sabia falar inglês? Daí ela falou assim, não sabia nada. Ela falou assim, em 6 meses eu já estava traduzindo a língua. Eu falei, meu Deus, mas o que tu fez? Eu engoli esse lugar. Eu falei assim, eu permiti ser transformada por esse ambiente. Eu falei, é mesmo? Como que tu fez? Ela falou assim, as pessoas que vêm do Brasil, a maioria quer chegar do Brasil e colocar o Brasil dentro da América. Ela nunca vai sair falando inglês. Ela coloca a televisão dela em português, ela coloca a Alexa dela em português, ela coloca todas as coisas em português. Por quê? Porque ela quer continuar a mesma cultura. Às vezes ela sente falta do Brasil e ela quer se sentir familiarizada e quer ficar aqui. Só que vai ser difícil o crescimento dela. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui, irmãos? Amém? E aí ela falou assim, mas quando a pessoa chega aqui e ela é engolida por essa nação e ela deixa a nação entrar dentro dela, ela começa a falar inglês mais rápido, ela entende a cultura do país mais rápido, ela começa a crescer muito mais rápido. E é assim a gente no reino de Deus. Quando a gente vem do mundo e a gente vem para o reino de Deus, e a gente permite ser engolido por esse lugar, por esse ambiente, por essa presença. A gente permite ser atraído por esse ambiente, atraído por essa presença, e a gente deixa que essa presença envolva a gente de uma forma sobrenatural. O nosso avanço e crescimento no espiritual é sobrenatural, irmãos. Mas você precisa permitir que essa cultura te engula de uma forma extraordinária. A gente precisa entender qual que é a nossa cultura. Entender para que lugar você foi separado e chamado para viver. Mas o que nós mais temos visto, queridos, são que nos últimos tempos, as pessoas estão tão cheias do mundo, que não sentem mais falta da eternidade. Estão tão cheias do mundo, que não sentem mais falta do céu. E eu quero perguntar para você nessa noite, o quanto você tem sentido falta da eternidade? O quanto você tem sentido falta de estar com Ele? Entenda bem, querido, a gente caminha com Jesus, amém? Amém? Eu estou aqui com um povo que já caminha com Jesus, sabe o que é sentir o Espírito Santo de Deus, mas a gente sabe que Jesus está voltando, irmãos, amém? Jesus está voltando. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. E qual é o seu nível de anseio para que Ele volte? Porque Jesus é o eterno, irmãos. Jesus é o eterno. E o nosso desejo para que Ele volte precisa ser muito maior do que comprar uma casa aqui, do que comprar uma casa na praia, do que trocar o teu carro, do que a sua empresa prospere. E o anseio pela presença por Ele precisa ser muito maior do que qualquer coisa. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler aqui com vocês, você vai colocar aqui? Eclesiastes 3, 11. Eu vou ler com vocês aqui. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Na minha versão aqui, na King James, ela diz assim, ó, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade.
Ou seja, queridos, Deus colocou dentro de mim e dentro de você um desejo pela eternidade. Um anseio profundo, desejo profundo pela eternidade. Então é por isso que muitas vezes, talvez, quantas pessoas aqui já estiveram fora, vou usar um termo bem simples, fora da igreja e depois vieram para a igreja aqui? Levanta a mão assim comigo. Amém. Amém. Quantos nasceram já em berço cristão? Legal. Amém. Mas eu creio que talvez vocês, todos aqui já tiveram esse sentimento de quando você está longe de Deus, sentir um vazio dentro do peito, dentro do coração. Alguém já sentiu isso aqui? A gente sabe o que é estar com Ele e o que é estar sem Ele. E há uma diferença grande nisso. Vir para a igreja não quer dizer estar com Ele. Estar aqui dentro da igreja, levantar as mãos, dizer glória a Deus e aleluia, não quer dizer estar com Ele. Você está me ouvindo? Porque às vezes acontece do irmão tomar uma pílula gospel ali a hora que entra, e entrar glória a Deus e aleluia, mas dentro dele o coração está longe de Deus. Então não é aquilo que a boca está falando, mas é o que está aqui dentro. Então é o que vai me definir a minha proximidade de Cristo, não é quantas vezes eu venho na igreja, mas é quantas vezes eu entro no meu quarto, no secreto, e eu busco a sua face de verdade. Não é quantas vezes eu venho aqui, levanto as mãos e adoro, mas é quanto tempo eu passo com Ele. E quanto mais tempo eu passo com Ele, mais eu me pareço com Ele. E quanto mais eu me pareço com Ele, cada vez mais esse atraído que eu fui, eu vou sendo mais atraído ainda, e eu vou permanecendo mais, eu vou sendo transformado mais, e essa cultura, ela vai encharcando o meu ser, a ponto de eu implantar o reino de Deus aonde eu estiver. Sabe, queridos, uma vez eu tive uma experiência muito legal. Eu era muito novo ainda, eu tinha 14 anos de idade, eu acho, por aí, 14, 15 anos de idade. Eu trabalhava como office boy. Eu nasci num berço cristão, mas eu conheci Jesus, não, eu era mais velho, acho que eu tinha uns 17 anos. Foi mais ou menos nesse período que eu tive uma experiência real com Cristo. E eu lembro que eu estava entregando, eu era terror para as empresas, irmãos. Eu chegava, as empresas já tinham aversão de mim, porque eu ia lá entregar imposto para eles pagarem, né? Eu trabalhava no escritório de contabilidade, então no fechamento de mês eu levava lá os impostos que eles tinham que pagar. E uma vez eu estava dentro de um shopping, e tinha algumas lojas que eu tinha que entregar alguns documentos, e eu passava e eu percebia que tinha, às vezes, você sabe quando as pessoas olham para você? Você sabe, né? Quando você passa num lugar, as pessoas ficam olhando para ti. E tinha uma loja que eu sempre passava em frente, eu percebia que uma moça ficava me olhando. E eu falei assim, era uma moça bem mais velha do que eu. Acho que era mais velha, ou era um pouco mais velha que eu. E eu passava uma vez, passava duas vezes, e ela ficava me olhando. E um dia eu entrei nesse lugar, e ela pegou e veio assim, meio espalhafatosa, assim, eu preciso falar com você, eu preciso te perguntar um negócio. Aí eu falei, pode perguntar. Daí ela falou assim, eu queria saber o que é que tu tem. Aí eu, como assim? Você tem alguma coisa diferente aí? Eu falei, por quê? Porque não sei, o seu rosto é diferente, você tem um brilho no rosto que é diferente. Aí eu falei, eu sei, é Jesus. É o Espírito Santo que habita dentro de mim. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei de Jesus, quem tinha feito isso na minha vida e tal. E aí, essa menina, depois de algum tempo, estava na igreja. E ela é cristã, ela pertence ao Senhor até hoje. Ela não mora mais no Brasil, está fora do Brasil, e de vez em quando ela manda mensagem, e eu sei que ela está em Deus. Eu precisei falar alguma coisa? Não precisei falar nada. Ela foi atraída por quem? Não foi por mim, foi pela presença, aquele que habitava dentro de mim. Por isso que eu digo, irmãos, você carrega o milagre de alguém.
Ela olhou para mim, um vaso de barro, mas viu que tinha algo especial que não era eu. Era o Espírito Santo de Deus. Então, é nesse lugar que você precisa estar, que eu preciso estar, a ponto das pessoas olharem para você, você não precisa nem abrir a boca. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei evangelizar. Não, eu não nasci para isso. Nasceu, irmão. É um bom, ótimo evangelista. Sabe como? Se parecendo com Cristo. É lá no teu trabalho. Todo mundo pode ser a mesma coisa, mas você precisa ser diferente. É na tua escola, na tua faculdade. Você pode ser diferente. A ponto das pessoas olharem para você e dizer assim, cara, o que é que tu tens? Eu quero isso aí que você carrega. Eu quero esse negócio que está dentro de você aí, que faz você brilhar de uma forma que eu não consigo entender. E olha só, a parte B do versículo diz assim, contudo, vou ler aqui na minha versão, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Tem coisa que as pessoas não vão entender, a humanidade não vai entender, o homem natural não vai entender, e no entanto, que lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim, portanto, quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? O espírito do homem consegue entender a humanidade. Amém? Fechou aqui? Mas assim igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E olha o que diz o versículo 12. Nós, entretanto, está falando de quem? Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Irmãos, isso é tão lindo. Olha a responsabilidade que você tem. Eu queria abrir um parênteses aqui, já a gente volta aqui nesse versículo. Mas um dia eu olhei com uma forma diferente lá para Gênesis. Lembra quando Deus chegou e a terra era sem forma e vazia? Lembra disso? E aí o que acontece? Ali estava quem? O Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito ele pairava sobre a face das águas. E esse pairava no hebraico, ele diz assim, se movia com a intenção de fazer algo. Quem que se movia com a intenção de fazer algo? O Espírito de Deus. Guarda aí. O Espírito de Deus se movia com a intenção de fazer algo. Agora, quem é que habita dentro de você? O Espírito de Deus. Agora, deixa eu te dar uma chave poderosa para essa noite aqui. Eu queria que você entendesse o poder que há numa oração. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou através da palavra. Ele dizia e acontecia. Porque quem estava pairando com a intenção de fazer algo, que está dentro de... Quando você libera algo da sua boca, que está alinhado com os céus, as coisas acontecem. Porque o céu, ele é movido pelas nossas orações. Se eu oro, as coisas acontecem. Se eu paro de orar, as coisas param de acontecer. Você está entendendo como você é uma chave no reino de Deus? Você é uma peça fundamental no reino de Deus. Eu vejo que é como se fosse uma engrenagem. Nós, o Espírito Santo de Deus, entrelaçados, e quando nós oramos, essa engrenagem começa a funcionar. Vocês estão entendendo? Então, começa a abrir a sua boca e profetizar, para que coisas aqui na terra aconteçam, que seja aqui na terra como é e você vai estabelecer o reino de Deus, para que outras pessoas sejam atraídas pelo mesmo Espírito. Vamos voltar lá para o texto. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso, também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito. Entretanto, verdades espirituais para os que são espirituais. Então, ou seja, ali no começo do texto, o que é natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Então não adianta, irmãos, se você estiver na tua carne, tem coisas que Deus vai estar fazendo e você vai estar perdendo o time da coisa.
Sabe quando você não se enche do Espírito, o que acontece? Você perde o tempo da visitação. Tem coisas que Deus está começando, já chegou o tempo na sua vida de ser feito, mas não acontece porque estamos vazios, estamos cheios de nós mesmos. Pastor, como é que eu sei disso? O que você tem alimentado mais? Vamos lá, eu coloco um leão desse lado aqui e um leão desse lado aqui. E eu começo a alimentar durante 15 dias, o da minha direita e o da minha esquerda eu deixo sem alimentar. Depois de 15 dias eu solto os dois para brigar. Quem é que vai ganhar? Aí o espiritual fala assim, aquele que estava em jejum. Não, agora vamos pelo natural, tá? É claro que você alimentou mais, vai ganhar. E é a mesma coisa. A nossa carne, ela milita contra o Espírito. É uma briga entre os dois. Se eu alimento mais a minha carne, quem que vai ganhar? Se eu alimento mais o Espírito vai ganhar. E quando eu alimento o meu Espírito, eu começo a entender as coisas espirituais. Eu começo a ter uma visão mais espiritual. Eu começo a pensar como Deus pensa, a caminhar como Jesus caminharia aqui. Eu começo a ter as minhas ações parecidas com a de Jesus. Mas quando eu alimento a minha carne, o que eu faço? Eu vou agir tudo conforme a minha carne quer. Eu vou desejar as coisas que a minha carne deseja. Eu acho lindo o salmo que tu leu 37, no versículo 5. No versículo 4 ele diz assim, ó, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O problema hoje é que a humanidade está invertendo as coisas. Ela quer satisfazer os desejos do coração, para deleitar nos prazeres do mundo. Mas você não foi separado para isso. Você foi separado para se deleitar no Senhor. E aí Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, que isso não é mais importante. Os desejos do teu coração não é o mais importante. O mais importante é você ter prazer no Senhor. Aquele que tem essa mentalidade, ele começa a desfrutar das coisas que Deus tem preparado. Aquele que caminha mediante a carne, ele não consegue ter uma vida leve e nem desfrutar daquilo que Deus tem. Porque ele sempre vai ser aquela pessoa insatisfeita. Nunca vai estar contente com nada. Porque a carne, irmãos, acreditem, tá? A carne, ela é insaciável. A carne, ela é insaciável. Assim como o nosso espírito, assim como anda como a corça anseia pelas águas, não é assim como diz a palavra do Senhor? Que a gente suspira, anseia por Ele, pela presença, e isso vai ser incessante, irmãos, a gente sempre vai desejar Ele. A nossa carne também sempre vai desejar os prazeres desse mundo. E quanto mais você vai dar para a tua carne, mais ela vai querer se alimentar. E a Bíblia diz que sendo assim, é um abismo chamando outro abismo. Nunca vai parar. Vou citar um exemplo bem bobo. A pessoa que se envolve com álcool. Ela nunca começou enchendo a cara. Ela começa socialmente. Ou para as drogas. Talvez começou só pelo cigarro. De repente ela estava no crack. Tudo há um caminho. Há um caminho para isso. Então, quando eu alimento a minha carne, a minha tendência a se envolver com as coisas da carne é muito maior. Mas quando eu alimento o meu espírito, a tendência de ser afetado por ele também é muito maior. Então, qual é o segredo para eu viver encostado no nosso amado Jesus? Lá em Cantares diz, né? Quem é essa que sobe do deserto, encostada no amado? É a noiva de Cristo, somos nós, dependentes dele. Quando a gente começa a viver uma vida assim, entendendo que tudo que ele faz é perfeito, que o nosso espírito anseia por ele, nós precisamos estar nele, precisamos estar ligados nele, a gente começa a visualizar o mundo de uma forma diferente. A gente começa a passar pelas provações e pelas tentações de uma forma diferente. Porque, irmãos, a gente sabe que a nossa vida é entre montes e vales. Amém ou não amém?
Tem dia que você está lá em cima, uau, glória a Deus, aleluia, a conta está gorda, a conta está tudo dando tudo certo, ou deu para pagar as contas esse mês e está uma bênção, a esposa está uma bênção, os filhos estão uma bênção. Mas é todo dia assim, irmãos? Não é. Não é. Vai ter dias, porque o Senhor mesmo diz, Ele nos alertou sobre isso, que nós passaríamos por dias difíceis. Ele não nos enganou. A gente que às vezes cria um mundo hollywoodiano, uma cena de filme que vai ser tudo perfeito, e com Deus as coisas são perfeitas, do jeito dele, não do nosso jeito. Mas nós passamos pelo vale, nós passamos pelo deserto, mas eu costumo dizer assim, você não é camelo para viver no deserto, camelo vive no deserto, nós não precisamos viver no deserto. Nós passamos em montes e vales. O vale, sabe para que é? Para nos ensinar, para que possamos alcançar lugares mais altos. E a nossa expectativa é quando passamos, e eu sei que é difícil isso, quando estamos passando por um deserto, é o quê? Vem coisa boa por aí. Porque a Bíblia diz isso, para a gente se alegrar na tribulação. Sabe por quê? Porque algo bom vai acontecer. É muito fácil quando a gente chega aqui e começa, eu quero viver algo novo, né? É gostoso cantar, uau, Deus, eu quero algo novo. Quem não quer? Quem quer algo novo aqui? Mas para você chegar no novo, quando você está na escola, na faculdade, como você é testado para você ir para outro lugar? É prova, irmão, é prova. Então aqui também vai ser. Não quer dizer que nós fomos atraídos pelo Espírito, estamos nesse lugar, nesse ambiente, e que vai estar tudo 100%. As provações virão, os dias difíceis virão, mas vai ser para um lugar mais alto, para que você possa ser provado e aprovado para esse novo nível. Sabe, pastor, eu sinto que Deus está fazendo algo nesses dias. Vocês lembram da passagem do odre? Né? Quando o Senhor fala sobre o odre, que não coloca vinho novo em odres velhos. E eu sei que chegou um tempo onde o Senhor está restaurando o odre. Ele não está remendando o odre, tá? Porque na Bíblia mesmo fala que não coloca pano novo para remendar o pano velho. Não. Porque daí o pano velho não aguenta, ele vai se rasgar. E a maioria sabe como é que é feito o odre aqui ou não? O odre ele é um recipiente de couro. E quando o vinho é colocado nesse odre, ele é fechado, o que acontece? Quando acontece o processo de fermentação, expande. E se o odre está velho, ele não suporta, e ele rompe, e se perde todo o vinho, e se perde o odre. Então o que acontece? É a mesma coisa com a gente. Nós viemos de um lugar, de um ambiente, e cada dia somos renovados no Espírito. E quando a gente se permite ser renovado, o nosso odre, ele vai se permanecendo sempre novo. Quando Deus vem com algo novo sobre nós, o odre se expande e nós crescemos. Mas quando nós não permitimos que Deus faça aquilo que é necessário, porque queremos chegar nos lugares, mas não queremos passar pelo processo. E quando nós nos permitimos que isso acontece, não nos permitimos, o que acontece? Deus não vai trazer algo novo, porque Deus não joga as coisas fora. Deus não vai colocar algo novo se Ele sabe que vai se perder, porque Ele não quer te perder, irmãos. Ele não quer te perder. Então, se Ele colocasse algo novo no recipiente, na estrutura que ainda está velha, ia perder você. Então Deus, Ele permite que nós passemos pelo processo, às vezes processos doloridos, processos difíceis. Quem nunca pensou em desistir aqui? Quem já pensou em desistir aqui? Quantos de nós passamos por lugares, falou assim, cara, e eu vou mais longe um pouco, eu já estou terminando, eu vou mais longe um pouco, eu digo que, se Ele contasse para nós tudo o que passaríamos, talvez nós não estaríamos aqui. Se Ele falasse para ti, pastor, tudo o que você iria passar, toda essa caminhada para chegar aqui,
será que tu estaria aqui hoje? É difícil a gente falar isso, né? Será que se Deus falasse para você as dores que você ia passar, as traições, as renúncias, tudo que você ia abrir mão, as apunhaladas nas costas, será que você estaria até aqui, dando glória a Deus e aleluia? Talvez teríamos aberto mão lá atrás. Mas Ele é tão perfeito, que Ele vai liberando assim, de tempos em tempos, aquilo que vamos viver. Porque Ele dá para cada um, conforme o seu conhecimento, conforme a sua estrutura. Ele não dá nada maior daquilo que você possa carregar. Deus conhece você, irmão. Deus conhece você, irmã. Deus conhece você por dentro, por fora. Sabe o que você fez ontem, sabe o que você fez hoje. Sabe o que você vai fazer amanhã. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar. Então essa é a nossa segurança. Porque ao mesmo tempo que passamos por tudo isso, a gente sabe que nós estamos debaixo da mão de um Deus que nos guarda, que nos protege, que sempre tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás, acho que foi até o apóstolo André que disse isso para mim. E uma vez a gente estava conversando sobre algo, nessa linha de ser cheio do Espírito, e ele disse algo que marcou a minha vida e meu ministério, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Léo, entenda uma coisa, eu nunca vi um homem cheio do Espírito Santo passar desapercebido. Grave isso. Eu nunca vi um homem cheio do Espírito Santo passar desapercebido. Irmãos, isso é muito verdade. E às vezes a gente fica reclamando, porque ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém isso, não tem oportunidade. Posso te dar um conselho? Corre para Deus. Corre para a presença. Se encha dEle. Está em dias ruins? Corre para o teu quarto. Se encha da presença. E deixa Ele te transformar de dentro para fora, a ponto das pessoas olharem para você e falarem assim: cara, eu preciso dar uma oportunidade para aquele cara, porque ele tem muito de Deus. Cara, aquela pessoa tem coisa diferente ali, eu preciso trazê-la para perto de mim. Eu tenho uma convicção no meu coração. Deus é quem levanta, Deus é quem sustenta. E se nós permanecermos, amém, Ele sustenta lá. Se nós não permanecermos, é o mesmo Deus que também tira. É Ele que levanta. A Bíblia diz, eu acho que eu não lembro, é Salmos, mas eu não lembro onde é que é a referência certa. Mas ele diz assim, que Ele ergue do pó o desvalido. Acho que é 116, acho que é. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado e os faz assentar com os príncipes do seu povo. Então não importa onde você está, seja lá no fundo do poço, mas se você tem Jesus, é do dia para a noite. Ele pega a vela que estava aqui embaixo da cama e coloca aqui em cima, para iluminar toda a casa. Mas o que você precisa é estar cheio do Espírito. Não importa onde você está. Se você está lá embaixo é porque tem um propósito. Quando você entender o propósito, aí você vai subir de fase. Pastor, eu quero velocidade no processo. Quer velocidade? Então seja rápido em responder o Espírito. Seja rápido nas respostas a Deus. Porque Deus, Ele confia na gente quando a gente responde de forma imediata. Sabe aquelas pessoas que ficam assim, eu sinto que Deus está falando comigo, mas eu preciso de uma confirmação. Irmão, você sabe quando é Deus falando com você. Faz uma pergunta para você mesmo. Você acha que o diabo mandaria você fazer isso? Tem coisas que é tão clara, é tão notória que é Deus mandando você fazer, e a gente fica assim, não, Deus tem que dar uma confirmação. Até quando vai ser suficiente para você receber confirmações? Se Deus falou, Ele falou, vai lá e obedeça.
Aí esse é o problema, Deus dá uma missão para nós, e a gente fica lá, meses, anos, porque tem medo. E aí, irmãos, essa é uma linha tênue para o cristão hoje. Porque o medo, ele é um divisor de águas na vida do ser humano. Porque se você deixa o medo invadir o seu coração, você deixa de viver as coisas que tem preparado para você. Deus está querendo te levar para águas profundas, mas o medo está impedindo de viver aquilo que Deus tem para você. E não tem como. Não tem como você ficar com medo. Eu digo assim, ó, é claro que a gente não corre perigo com Deus, né? Mas até tem uma canção que é como viver perigosamente com Deus. Porque você não, é como Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ou seja, você arruma as suas coisinhas aí, põe dentro da mala, que você não sabe nem para onde você vai, mas eu sei. Então você pode confiar em mim. Para a gente é viver perigosamente. Amém ou não amém? Vamos olhar para o natural, né? Mas a gente pode confiar que Ele nunca vai desamparar a gente. Então sim, é viver perigosamente. É obedecer ao Senhor, e sem saber para onde vai, mas saber que a gente vai para o lugar certo, para a gente vai estar aonde precisa estar, na hora que precisa estar. Porque aí tem uma diferença também, você fazer a coisa certa na hora errada. E quando você faz o que Deus pediu para você fazer na hora errada, você vai tomar na cabeça. Não é, pastor? Agora, quando você faz o que Deus mandou, tem uma outra situação. Se Deus não mandou e você faz, aí é outra pancada. Quando Deus manda, quem paga a conta é Ele. Quando você faz por si só, quem paga a conta é você. Agora, se Deus te deu uma palavra, se Deus disse algo, vai e faça sem medo. Podem falar que não vai dar certo, pode falar que você está ficando louco. Olha Noé. Olha Noé, o que fez? Todo mundo estava falando que estava ficando louco, a família dele falando que estava ficando louco. E daí? Não importa. Quem precisava saber era ele. Quem deu a palavra foi ele, quem deu a direção foi ele. Então podem falar, mas no dia que acontecer, vão olhar para você e falar assim: cara, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, direcionada e guiada pelo Espírito. Então, irmãos, a chave não é só ser atraído, porque ser atraído às vezes é fácil pelo Espírito, mas é permanecer e ser guiado pelo Espírito em todo o tempo. É você manter, sabe essa oração que nós fizemos aqui no começo do culto? Manter os olhos espirituais abertos e atentos àquilo que Deus está fazendo, e os ouvidos bem abertos e afinados à voz do Espírito. Hoje mesmo eu atendi um menino na minha sala e ele falou assim: pastor, é raras as vezes que Deus fala comigo. Eu falei: cara, você está por fora. Deus está falando em todo tempo, é você que não escuta. Eu falei: talvez é raro as vezes que Deus fala da forma que você quer. Mas Deus fala até no silêncio. Então, queridos, eu tenho uma palavra de Deus. Eu estou indo para uma linha que está totalmente fora aqui, então deixa o Espírito conduzir. Eu tenho uma palavra de Deus, eu recebi uma palavra de Deus. Amém? Você recebeu a palavra de Deus? É um começo. Mas Deus vai continuar falando para que essa palavra se cumpra. Ouvi uma vez, continue ouvindo, porque Ele vai te dar todo o direcionamento do percurso para que você chegue naquele lugar. Então, não tenha medo. Vamos ficar de pé. Não tenha medo de mergulhar na palavra. Não tenha medo de se encher do Espírito. Não tenha medo de se lançar na presença dEle. Não tenha medo de obedecer às direções do Espírito. Porque se Ele disse, vai acontecer. E isso é viver encharcado no Espírito. Pastor, como é que eu me encho do Espírito? E digo, pastor, eu creio que vocês também devem vivenciar isso aqui, mas a gente também. E às vezes as pessoas pecam nas coisas básicas. Nas coisas básicas. Por quê? Hoje as distrações estão cada vez mais fáceis de acontecer. Amém ou não amém, irmãos? Distrações é muito fácil.
Então, às vezes, passa dias e a pessoa deixou de fazer o básico, que é o quê? Orar, ler a Bíblia, ter um tempo de adoração, jejum. Agora, só para a gente fechar, isso tudo faz parte de uma cultura, que é a cultura do céu. Sabe por que tem muita gente dentro da igreja que sente falta do mundo? Porque ainda não virou a chave. Foi atraída, mas não deixou ser guiada. E quando a pessoa é atraída, mas deixa ser guiada, ela entende que a pessoa que é do mundo, ela faz as coisas que é do mundo. Para ela poder ser feliz, não, né? Ela vai se sentir enganada, vamos lá. Mas, irmão, você é filho de Deus, você precisa fazer coisas que é de filho de Deus, coisas que filho de Deus faz. Quando você faz o que Deus manda, faz o que o filho de Deus precisa fazer, você vai se sentir cheio e completo. E entenda uma coisa, viver em plenitude não quer dizer quando você alcançar tudo que você quer. Viver em plenitude é desfrutar daquilo que Deus tem te dado hoje. E você só vai conseguir desfrutar do que Deus tem te dado hoje, sabe quando? Quando você estiver cheio do Espírito, entendendo que é o necessário para você viver hoje. Deus te dá o necessário para hoje. E se você for fiel, Ele vai te colocar muito mais. E é viver em cheio do Espírito. Pastor, o que é viver cheio do Espírito? É ler a Bíblia, é orar, fazer as coisas básicas, é adorar ao Senhor, é buscar Ele, é entrar no seu quarto, lá no secreto, fechar a sua porta e passar horas e horas com Ele, horas e horas com Ele, ou minutos e minutos, não importa, não estou falando de tempo. Você sabe o teu tempo que é de qualidade, Ele também sabe. E vai ter dias que você vai sair do quarto e Ele vai falar assim: filho, fica mais um pouquinho. E vai ter dia que você vai querer sair do quarto e falar assim: ah, Deus, eu não quero ir, mas eu tenho que ir, porque eu tenho que ir para o trabalho. É isso. É isso. Mas enquanto eu estava preparando a mensagem, e hoje à tarde eu estava orando, e o Senhor pediu para eu dar um recado, e talvez seja só por isso que eu vim aqui nessa noite. Existem pessoas com medo. Medo de se lançar, medo de se envolver, medo de se entregar, medo de se jogar de cabeça nessa vida com Deus. Eu quero dizer algo para você. Um dia, quando o Senhor nos chamou, algumas coisas Ele pediu para que eu abrisse mão, e eu tive medo, mas eu ouvi a sua voz dizendo assim: filho, eu vou cuidar de tudo. Teve dias que não foram fáceis, mas eu lembrei da voz dele quando disse no meu ouvido: filho, eu vou cuidar de tudo. E Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. E talvez era só essa mensagem que você precisava ouvir nessa noite: que Ele vai cuidar de tudo. Ele cuida de tudo, irmãos. Você está em boas mãos. Você está na mão do Eterno. Você está na mão daquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhece por dentro e por fora, aquele que escreveu um livro a teu respeito e predeterminou todos eles aqui na terra. É a esse Deus que você pertence. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Pastor, eu posso orar por eles? Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não ia fazer isso, mas eu preciso. Se você sente a liberdade, você quer vir até aqui à frente, você precisa se entregar a Ele, se lançar a Ele. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Não há nenhum outro como Tu. Não há ninguém como o Senhor, ó Pai. Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que renova.
Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, Pai. Pai, aqui nessa noite estão os meus irmãos aqui, Pai. Deus, eu não conheço cada um deles, mas o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece no mais profundo do coração dos Teus filhos e sabe aquilo que eles precisam nessa noite, Pai. E sabe, Senhor Jesus, tudo aquilo que os Seus filhos anseiam. E nessa noite, Pai, onde estamos nessa série, Deus, atraídos pelo Teu Espírito, eu sei que foi o Senhor que chamou cada um deles aqui, ó Pai. E nós cremos no Deus que Ele começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Eu sei que o Senhor está fazendo isso. E estar aqui nessa noite faz parte desse plano, faz parte daquilo que o Senhor preparou para eles, ó Pai. Então, Deus, eu coloco a vida de cada um diante do Seu altar nessa noite, Pai. Pai querido, que o Senhor venha, Pai, com o Seu poder, a Tua graça, Senhor. Vem com a Tua unção sobre eles, ó Pai. Que o Senhor venha renová-los nessa noite, Deus. Mas que eles sintam, Senhor, o Teu toque, sintam o Teu Espírito, Pai. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito nessa noite, Pai. Que eles sejam encharcados pela Tua presença neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, se você tem alguma enfermidade onde você estiver aí, eu preciso orar por você nessa noite. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, se você puder colocar a sua mão na sua enfermidade agora, eu quero orar por você. Coloque a mão aí agora, se você puder. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, Pai, crendo que é o Senhor que faz, é o Senhor que cura, Pai. E a Ti seja toda a honra e toda a glória, Pai. Nós clamamos a Ti que venha sobre o Teu povo nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo ministre cada um aqui neste lugar, Deus. Cada um que apresentou diante do Senhor a sua enfermidade aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E eu peço para que o Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha curar cada um aqui neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a coluna volte para o lugar agora, Deus. Que ossos sejam restaurados agora, em nome de Jesus. Que toda dor vá embora agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que toda enfermidade na alma, toda depressão, toda ansiedade vá embora agora, em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam curados nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pastor, obrigado pela oportunidade. Foi uma honra estar com vocês, né? Que o Senhor abençoe tremendamente, né, toda a igreja, né, em nome de Jesus. Amém? Quem tem certeza que saiu abençoado? O mesmo Deus que nos atraiu, Ele quer nos encher cada dia mais. Cada dia mais o Senhor quer nos encher. É através desses momentos, é através da Sua palavra, é nós estando aqui, é nós em casa, no nosso quarto, a todo momento, no nosso carro, no nosso trabalho, o Senhor quer falar conosco, quer nos encher. Amém? Eu até estava brincando com o pastor Léo aqui no começo do culto, quando ele chegou, o pastor Marcos estava ali também, que vai ser a semana da Igreja Nação Forte, né? Porque sábado agora, já vou deixar um aviso aos casais, sábado agora não perca, 9/9 é uma data muito especial, né, Aline? 9/9 foi a data que a gente casou também. Então 9/9 agora vai ser vai ter uma palestra para os casais a partir das 19h30. Então não perca. Sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, venha em casal. A partir das 19h30 vai estar ministrando pastor Anderson e pastora Graziella, né? Eles são terapeuta de casais, né? Conjugal, é isso?
Dei o recado certo? Amém? Pastor Fábio e Pastor Edith então vão estar aqui. Vai ser uma bênção. Domingo nós estaremos aqui novamente. Pastor Marcos vai estar aqui ministrando a palavra. Vai ser uma bênção. Não perca. Não perca. Quem quiser sair também, quiser fazer um lanche, nós temos cantina do Ministério Verdade Kids. Passe lá, come um cachorro quente. Vá para casa abençoado, que já estamos abençoados, e barriga cheia também. Amém? Queridos, Pastor Léo, muito obrigado. Com certeza cremos que o pastor vai retornar aqui, porque quem tem essa certeza aqui? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, amanhã tem um feriado abençoado, tem um livro do pastor Léo lá atrás. Se você quiser levar um livro e abençoar um casal, como ele mesmo falou, passe lá, abençoe a vida dele, abençoe o ministério dele, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar agradecendo a Deus por esses momentos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, porque, Senhor, Tu falaste com nós a todo instante. Desde quando abrimos este culto, Senhor Deus, Pai, Tu já falaste conosco, e a palavra foi ministrada diretamente ao nosso coração, como os louvores, Pai, falaram aos nossos corações. Senhor, abençoa os Teus filhos, dê um dia de descanso amanhã, porque a maioria deles estarão descansando. Pai, abençoe a vida de cada um deles. Dê um restante de semana abençoada, porque domingo, Senhor, se Tu quiseres, e nós temos certeza que Tu queres, nós estaremos aqui louvando, bendizendo e adorando o Teu santo nome. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.